Oi, gente, tudo bem? Estou aqui trazendo a segunda parte da história de Ló para você. Vamos lá? Eu parei em Gênesis 13, de 5 a 13, e vamos continuar. Ló não estava levando em conta o caráter e a moral de seus habitantes e o feito negativo que esses maus exemplos dos sodomitas causariam sobre a sua família. Ele estava escolhendo pelas aparências, parecia um jardim de Deus. Mas Ló sabia que apenas aparência e que era apenas aparência e que a essência de Sodoma era maligna. O Novo Testamento declara que Ló sentia-se perturbado pela maldade explícita à sua volta em Sodoma. Está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Embora isso não o tenha feito afastar-se daquela região. Os intérpretes supõem que foi nessa época que começaram a surgir falhas e pontos fracos no caráter de Ló. Em primeiro lugar, ele preferiu egoisticamente as melhores terras para si às custas do seu tio Abraão. Em segundo lugar, ele achou que havia vantagem em residir entre um povo ímpio e profano. Aquela terra era fértil e havia um bom suprimento de água. Gênesis 13:13. Naquele lugar, os animais de Ló estavam bem alimentados, mas a alma dele começou a definhar, porquanto seus novos vizinhos eram degenerados. Em essência, e a escolha de Ló foi a escolha da prosperidade, em detrimento dos valores morais e do valor divino. Depois disso, a história de Ló segue um gráfico descendente, da separação de Abraão até o estabelecimento em Sodoma. Foram 3 estágios. Até Sodoma, Gênesis 13, 12. Habitava em Sodoma, Gênesis 14, 12. Sentado à porta de Sodoma, Gênesis 19, 1. Ló aceitou se adaptar ao ambiente do pecado. Como o apóstolo Paulo disse, Ló se encontrava em constante conflito de consciência, segundo Pedro 2, de 7 a 8. Porque vivia sempre situações comprometedoras que envolvia rapidamente, Gênesis 19, 18, e B, sabia o que era certo diante de Deus, segundo Pedro, capítulo 2, de 7 a 8. Mas mesmo sobre a ameaça de juízo, apegava-se a Sodoma, Gênesis 19, 16, e C, tinha se identificado demais com a cidade escolhida, a fim de dar um testemunho afetivo ali, Gênesis 19, de 9 a 14. D, tinha deixado sua fé sem uso por tanto tempo que não podia exercitá-la quando precisou. Gênesis 19, de 18 a 20. E como consequência disso, sua família não o apoiava mais nas coisas concernentes a Deus. Gênesis 19, 26 e Gênesis 30, 36. Mediante tudo isso, é de se admirar a confiança de Abraão em Deus. O velho patriarca, nessa época, já contava com mais de 80 anos e, mesmo assim, ele não temeu o fato de Ló ter ficado com a parte fértil, enquanto que ele ficara com a parte pedregosa e seca. Talvez por entender que a bênção de Deus não está sobre o lugar, mas sim sobre a pessoa. E como se diz, não é lugar que faz pessoa, mas pessoa que faz lugar. Daqui a pouquinho eu trago para você a parte 3 da história de Ló. Tá gostando? Continua comigo.